Você já sentiu que certas pessoas parecem te testar só para ver até onde conseguem te empurrar? Já percebeu como alguns te tratam com desprezo, não porque você merece, mas porque aprenderam que podem fazer isso sem consequências? A verdade brutal é: quem não impõe limites vira chão, e quem tenta ser sempre compreensivo acaba sendo pisoteado. Hoje você vai descobrir como colocar essas pessoas exatamente onde elas merecem estar, longe da sua paz e fora do seu controle emocional. Esse vídeo não é sobre vingança impulsiva, é sobre domínio estratégico, frieza cirúrgica e respeito conquistado sem precisar gritar. Se você está cansado de ser o alvo fácil, chegou a hora de virar o jogo com inteligência estoica. Fica comigo até o fim, porque o último tópico é o golpe final, aquele que cala qualquer tentativa de te diminuir. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e confira o conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Agora vamos direto ao ponto. Ninguém respeita quem aceita tudo calado. O mundo é cruel com quem não impõe presença. Pessoas que nunca dizem basta acabam sendo marcadas como território livre para abusos emocionais, chantagens sutis e humilhações disfarçadas. De brincadeiras, a verdade é dura. Ninguém respeita quem aceita tudo calado. O silêncio pode ser sabedoria, mas quando ele vem do medo, ele vira submissão, e quem se cala por medo convida o desrespeito. A primeira mudança começa na sua postura. Não é sobre gritar, bater na mesa ou se tornar agressivo. É sobre mostrar nos olhos e na presença que você não é alguém que se dobra fácil. Postura é comunicação silenciosa, e ela grita mais alto do que qualquer palavra. Sabe aquele olhar de quem sabe exatamente o seu valor? Isso é um escudo invisível contra quem tenta te diminuir. Sêneca já dizia: é próprio de um espírito elevado desprezar os insultos e os ultrajes. Mas veja bem, desprezar não é aceitar. É demonstrar com classe e firmeza que você não se abala, mas também não se submete. Você não precisa rebater cada ataque. Precisa mostrar que está num nível acima, onde aquele tipo de comportamento simplesmente não tem espaço. E aqui entra um ponto crucial. Quando você para de tentar agradar, começa a ser respeitado. Isso soa contraditório, mas é a essência da virada. Quanto mais você se curva para ser aceito, mais você se desvaloriza. O respeito começa quando você demonstra que prefere ficar só do que mal acompanhado. E isso assusta quem está acostumado a manipular os outros com migalhas de atenção. Na prática, isso significa começar a dizer não sem se justificar. Significa olhar nos olhos de quem te desrespeita e manter o silêncio com um leve sorriso de desprezo. Significa cortar laços com quem só sabe sugar. E, acima de tudo, significa entender que sua paz não está à venda e que qualquer um que tente comprá-la com grosseria, piadas maldosas ou manipulações vai sair de mãos vazias. Quem quer ser valorizado precisa ser o primeiro a se valorizar. E essa valorização começa no momento em que você deixa claro que não está no mundo para ser tapete de ninguém. Você não é frágil, você é uma rocha. E quem tentar te pisar vai perceber que está diante de algo inquebrável. Quem te ataca quer sua reação. Eles provocam, cutucam, ironizam, jogam indiretas, criam conflitos onde não existe nada. Tudo com um único objetivo: te tirar do eixo. Pessoas assim não querem diálogo, querem espetáculo. Querem ver você explodir, perder o controle, responder com raiva. Porque quando você reage no impulso, você entrega exatamente o que elas querem: o poder de te desequilibrar. E cada vez que você morde essa isca, você confirma o que elas pensam, que conseguem te manipular com facilidade. A reação emocional é o alimento predileto dos manipuladores.
E a maioria das pessoas ainda não entendeu isso. Elas acham que precisam responder, se justificar, se explicar, se defender a cada ataque. Mas o verdadeiro poder está no oposto disso, no silêncio venenoso, aquele que paralisa o outro pela ausência de reação. Quando você responde com silêncio, você mostra controle, e controle é respeito. Você inverte o jogo sem precisar mover um músculo. Epicteto nos ensinou: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Quando você domina a sua mente, ninguém mais domina suas emoções. E esse domínio começa com uma simples escolha: não responder para quem não merece resposta. Não porque você tem medo, mas porque você é grande demais para ser arrastado por provocações pequenas. Sabe o que acontece quando você não reage? O outro se desestabiliza. Ele espera a confusão, espera o grito, espera a resposta raivosa. E quando não encontra nada disso, ele se frustra, ele se perde, porque não consegue controlar alguém que não se abala. E aí a dúvida começa a corroer a mente dele. Por que ele não reagiu? Por que ela não se afetou? E é nesse exato momento que você venceu. Na prática, a estratégia é simples: respire fundo, encare com indiferença e deixe o silêncio fazer o trabalho sujo. O silêncio estratégico não é a ausência de atitude, é o tipo mais poderoso de atitude. É o escudo que não precisa de palavras para cortar. É o veneno que destrói o jogo psicológico do outro sem que você precise levantar a voz. Quando você para de reagir, começa a dominar. E quando começa a dominar, passa a ser temido, não por ser violento, mas por ser imprevisível. Porque quem tem frieza tem poder, e quem tem poder não se desgasta com lixo emocional alheio. Elimine o poder emocional de quem tenta te ferir. Tudo o que alguém tóxico quer é se alojar na sua mente. Eles não entram com socos, entram com palavras. Eles não batem, eles manipulam. E quanto mais espaço você dá para esse tipo de influência, mais você enfraquece sem nem perceber. A pior prisão não tem grades, é aquela em que você pensa o dia inteiro em quem te feriu. Isso é entrega total de poder emocional. E hoje você vai aprender a arrancar esse poder da mão deles, pela raiz. Eliminar o poder emocional de alguém começa com uma decisão radical: tirar o foco do outro e colocar em você. Toda vez que você se prende ao que o outro pensa, diz ou faz, você está vivendo em função do campo de batalha dele. Isso é jogar o jogo do inimigo. E sabe qual o segredo estoico? Parar de reagir ao ambiente e começar a dominar o seu mundo interno. Só isso já corta 80% da influência externa sobre você. Marco Aurélio, em sua Sabedoria Imperial, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Compreenda isso e você encontrará força. E essa força não é um conceito bonito, é uma arma real. Porque quando você domina o que sente, você remove o prazer que o outro sente em te causar dor. Corte os canais de influência. Não alimente conversas que te sugam. Não aceite convites para armadilhas emocionais. Não mantenha por perto quem joga palavras como veneno disfarçado de conselhos. Aprenda a identificar o que te drena e neutralize antes que cresça. Se alguém insiste em te afetar, você precisa ser mais rápido em cortar do que eles são em manipular. Na prática, bloqueie o ciclo. Identificou uma provocação? Responda com ausência. Notou manipulação? Contra-ataque com indiferença. Sentiu que está ficando emocionalmente envolvido? Retire-se emocionalmente antes que aquilo se torne uma ferida aberta. É melhor parecer frio agora do que carregar danos por anos. Quem tenta te ferir quer espaço dentro da sua mente. Mas a sua mente é território sagrado. E quem não honra esse território não entra, não habita e não permanece. A raiz do sofrimento emocional
começa quando você deixa o outro plantar ideias dentro de você. Hoje é o dia de arrancar essas raízes e deixar claro: aqui só entra o que me fortalece, o resto é descartado sem aviso prévio. Não tolere abuso, imponha respeito. Você já percebeu como certas pessoas testam os seus limites aos poucos, como quem empurra devagar para ver até onde conseguem ir? Primeiro uma piada disfarçada de ofensa, depois um comentário passivo-agressivo. E quando você não reage, eles avançam. Quando você finge que não se importa, eles se sentem autorizados. Até que um dia, sem perceber, você se torna cúmplice do próprio desrespeito. Isso precisa parar agora. Porque o respeito não se pede, se impõe. E se você não deixa claro desde o início que a sua presença exige dignidade, você automaticamente será tratado com indiferença. As pessoas não respeitam o que é flexível demais, disponível demais, permissivo demais. Elas testam. E se você não mostrar resistência, você vira um campo livre para abusos emocionais disfarçados de brincadeira. Sêneca dizia: tolera-se o que se permite. Essa frase é um tapa na cara, e precisa ser, porque todo abuso começa pequeno, e se você não marca território com firmeza, acaba virando cenário de guerra emocional. Você precisa começar a comunicar com cada gesto, com cada resposta, com cada postura. Aqui não é zona de abuso. Aqui é território de respeito. Isso não significa ser agressivo, mas ser inegociável. Significa interromper quem te interrompe. Significa confrontar com frieza quem tenta te humilhar disfarçadamente. Significa colocar limite sem abaixar a cabeça, sem se desculpar por se proteger. É aquele tipo de presença que, mesmo em silêncio, diz tudo. Comigo, cuidado. Aqui não é terra de ninguém. Na prática, seja direto. Alguém ultrapassou o limite? Corrija no ato. Olhe nos olhos e diga: esse tipo de comentário não é bem-vindo. Sem ironia, sem teatrinho. Firme, seco, claro. Quanto mais você adia esse posicionamento, mais o outro ganha confiança para continuar. Você precisa ser um aviso constante. Não brinque com quem sabe se impor. Respeito é como território. Se você não marca, alguém ocupa. E quem ocupa, domina. Ou você ocupa seu espaço com firmeza, ou será dominado por quem tem menos caráter, mas mais ousadia. A escolha é sua: continuar cedendo, ou transformar cada centímetro da sua presença em um espaço sagrado onde ninguém ousa ultrapassar os limites. Pratique a frieza estratégica. Existem momentos em que a sua melhor resposta é o seu desprezo absoluto. Não porque você não tem argumentos, mas porque a sua presença fria e inabalável já diz tudo. A frieza estratégica é uma das armas mais letais que você pode dominar. Ela desconcerta, desarma e enfraquece qualquer tentativa de provocação. Enquanto o outro se contorce para chamar sua atenção, você permanece imóvel, como uma muralha que não se move por qualquer vento. A maioria das pessoas perde o jogo emocional porque reage demais, porque se explica demais, porque tenta provar que está certa. Mas a verdade é, quem está no controle não precisa se justificar. A frieza estratégica mostra ao outro que ele não tem mais poder sobre você. E nada incomoda mais um provocador do que a ausência total de impacto. Epicteto nos ensinava com precisão: se alguém te ofende, é tua opinião que te ofende. E se você não se ofende, o outro falha. Simples assim. O silêncio gelado, o olhar calmo, o semblante sereno. Tudo isso transmite uma mensagem poderosa. Você não é digno da minha energia. E essa mensagem ecoa mais alto do que qualquer grito ou discurso de defesa. E sabe o que acontece quando você domina essa arte? O outro se cala.
porque não tem mais palco, porque percebe que está diante de alguém que não se abala com jogos baixos, e é aí que você vence, sem levantar a voz, sem perder tempo, sem dar munição. Apenas com sua presença controlada, você destrói toda a estrutura emocional que o outro montou para te atingir. Na prática, treine sua postura. Ao invés de reagir, respire. Mantenha o contato visual firme e neutro. Ouça sem demonstrar emoção. Deixe o silêncio desconfortável crescer. Ele é seu aliado. Quando tentarem te provocar, responda com o vazio. Quando esperarem uma explosão, entregue um olhar tranquilo e cortante. Isso, por si só, será um golpe psicológico mais duro do que qualquer confronto direto. Ser frio estrategicamente não é ser insensível, é ser letalmente inteligente. É mostrar que você não precisa gritar para ser ouvido, nem atacar para ser respeitado. É o poder silencioso de quem já entendeu que o verdadeiro controle não está em vencer discussões, mas em destruir o inimigo com a própria ausência de reação. Evite confronto. Chega um momento na vida em que você entende. A vitória não está em vencer o outro, está em ser inalcançável por ele. A maioria das pessoas gasta energia tentando confrontar, discutir, provar valor, mostrar que está e certa. Mas quem realmente domina o jogo não perde tempo com batalhas pequenas. Ele simplesmente se eleva acima da guerra. E quando você se torna inatingível, ninguém mais consegue tocar na sua paz. Você não precisa devolver na mesma moeda. Precisa mudar de moeda. Parar de operar no mesmo nível de quem tenta te afetar. Porque quem tenta te provocar está no campo da mediocridade emocional. E você não pertence mais a esse território. A sua resposta não deve ser um ataque. Deve ser o abandono completo da necessidade de reagir. Isso destrói o outro por dentro, porque nada dói mais do que ser ignorado por alguém que você queria atingir. Marco Aurélio já dizia: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. E essa frase carrega um poder brutal. Você se vinga com sucesso, com crescimento, com equilíbrio. Quando você não reage, você mostra que o outro não tem mais acesso ao seu mundo interno. E essa é a dor mais profunda para quem vive de causar dor. Perceber que perdeu o controle sobre você. Na prática, isso significa cortar a dependência emocional da reação. Significa treinar sua mente para que insultos virem ruído. Significa cultivar uma mentalidade tão elevada que o comportamento do outro passa a ser irrelevante. A sua força não estará mais no que você diz, mas naquilo que você não permite que te atinja. Seja aquele tipo de pessoa que não se altera por opiniões alheias, que não muda de postura por causa de olhares tortos, que não se abala com comentários vazios, que sabe exatamente o próprio valor. E por isso, não precisa ficar provando nada a ninguém. Ser inatingível é um estado mental, é um código interno. E uma vez que você entra nesse estado, ninguém mais consegue te desequilibrar. Você não precisa ser barulhento. Você precisa ser blindado. Porque quem é blindado, intimida, impõe respeito e cala qualquer tentativa de invasão emocional. A grandeza está em manter a calma enquanto o mundo tenta te provocar. E quando você chega nesse nível, a própria presença já silencia quem um dia tentou te ferir. O resultado da sua evolução. Nada é mais devastador para quem tentou te ferir do que te ver crescendo em silêncio. Você não precisa devolver com raiva, nem com confronto direto. A verdadeira vingança é evoluir tanto, amadurecer tanto, se tornar tão grande que a existência do outro se torna pequena demais para te alcançar. Essa é a vingança estoica, silenciosa, elegante e implacável. Enquanto eles esperavam sua queda, você subiu. Enquanto queriam te ver desequilibrado, você ficou sereno.
E enquanto tentavam apagar sua luz, você se tornou um farol. Isso destrói por dentro quem vive de tentar diminuir os outros. Porque nada gera mais incômodo do que perceber que todos os ataques foram inúteis, que nada do que foi feito conseguiu te parar. Sêneca já dizia: a maior vingança é não se assemelhar a quem nos faz mal. E essa frase não é só filosofia, é estratégia pura. Porque no fim das contas, o que fere quem te tentou ferir não é o que você diz, é o que você se torna. Você se torna inatingível, respeitado, admirado, enquanto o outro permanece preso na própria mediocridade. E sabe o que acontece quando você evolui em silêncio? O outro percebe que perdeu, não com gritos, não com ofensas, mas com a sua ausência, com sua ausência de drama, com sua ausência de reações, com sua ausência da vida dele. Isso é um golpe mais poderoso do que qualquer revanche, porque não há defesa contra a evolução alheia. Na prática, foque em crescer, estude, melhore sua postura, aumente sua disciplina, selecione suas companhias, silencie seus impulsos e trabalhe na sua presença. Transforme-se em alguém que impõe respeito só pelo modo como entra num ambiente. Faça com que o seu sucesso, sua calma e sua força interior sejam a resposta que cala qualquer tentativa de te atacar. Essa é a vingança que mais dói. A que não vem com palavras, mas com resultado. A que não exige confronto, mas que se impõe com grandeza. A que transforma você em uma fortaleza e deixa quem te subestimou assistindo de longe, frustrado, humilhado e sem coragem de tentar novamente. O resultado da sua evolução. Nada é mais devastador para quem tentou te ferir do que te ver crescendo em silêncio. Você não precisa devolver com raiva, nem com confronto direto. A verdadeira vingança é evoluir tanto, amadurecer tanto, se tornar tão grande que a existência do outro se torna pequena demais para te alcançar. Essa é a vingança estoica, silenciosa, elegante e implacável. Enquanto eles esperavam sua queda, você subiu. Enquanto queriam te ver desequilibrado, você ficou sereno. E enquanto tentavam apagar sua luz, você se tornou um farol. Isso destrói por dentro quem vive de tentar diminuir os outros, porque nada gera mais incômodo do que perceber que todos os ataques foram inúteis, que nada do que foi feito conseguiu te parar. Sêneca já dizia: a maior vingança é não se assemelhar a quem nos faz mal. E essa frase não é só filosofia, é estratégia pura. Porque no fim das contas, o que fere quem te tentou ferir não é o que você diz, é o que você se torna. Você se torna inatingível, respeitado, admirado, enquanto o outro permanece preso na própria mediocridade. E sabe o que acontece quando você evolui em silêncio? O outro percebe que perdeu, não com gritos, não com ofensas, mas com a sua ausência, com sua ausência de drama, com sua ausência de reações, com sua ausência da vida dele. Isso é um golpe mais poderoso do que qualquer revanche. Porque não há defesa contra a evolução alheia. Na prática, foque em crescer. Estude, melhore sua postura, aumente sua disciplina. Selecione suas companhias, silencie seus impulsos e trabalhe na sua presença. Transforme-se em alguém que impõe respeito só pelo modo como entra num ambiente. Faça com que o seu sucesso, sua calma e sua força interior sejam a resposta que cala qualquer tentativa de te atacar. Essa é a vingança que mais dói. A que não vem com palavras, mas com resultado. A que não exige confronto, mas que se impõe com grandeza. A que transforma você em uma fortaleza e deixa quem te subestimou assistindo de longe, frustrado, humilhado e sem coragem de tentar novamente.
Você não precisa mais implorar respeito. Você não precisa mais justificar sua existência para ninguém. Tudo o que você precisa é despertar o poder que já está dentro de você. O poder da presença, da postura, da frieza e da evolução. A partir de hoje, você não será mais o alvo fácil. Você será o ponto final na tentativa de qualquer ataque. Pare de negociar sua paz. Pare de aceitar migalhas emocionais. Pare de justificar o injustificável. O respeito que você quer começa com a decisão de não aceitar menos. E essa decisão precisa ser visível no seu olhar, no seu silêncio, no seu afastamento, na sua calma. Quando você muda por dentro, o mundo se curva por fora, e quem tentou te diminuir vai ter que assistir à sua ascensão em silêncio. Lembre-se, você não está aqui para agradar. Está aqui para crescer, evoluir, se blindar e inspirar. E a melhor forma de calar quem te fez mal é se tornar tão grande que a presença deles nem faça mais sentido na sua vida. Essa é a verdadeira superioridade. Estar tão elevado que nem o veneno deles te alcança. Então agora, se esse conteúdo mexeu com você, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, se inscreva no canal e vá agora no comentário fixado para acessar o conteúdo exclusivo que vai te transformar ainda mais. Você não está sozinho nessa jornada. E cada passo firme que você der a partir de hoje vai deixar um rastro de respeito por onde passar. Lembre-se, não reaja, evolua, não se explique, se imponha e não se abaixe, se eleve. Você é muito mais forte do que pensa. Só precisava se lembrar disso.